Oi gente, eu sou a Sarah do canal Lady Sarah e hoje eu tô aqui pra falar sobre o 6º episódio de Titãs. Já avisando que esse vídeo vai conter alguns spoilers, até porque são comentários sobre o episódio. No episódio anterior, o Together, a gente não teve muita coisa. Foi mais focado em interação entre os protagonistas, mas no final, aparece Jason Todd se introduzindo como o novo Robin. Nesse episódio, que se chama Jason Todd, obviamente ele é um dos maiores focos do episódio. O outro é o Dick. Porque no episódio anterior começa uma subtrama sobre o passado do Dick, não sei se vocês lembram, mas tem ele, criança, fugindo da mansão Wayne, querendo saber quem matou os pais dele. E nesse episódio aqui ela chega a uma conclusão. Eu pessoalmente achei que ia ser concluído mais pra frente, ou manter o mistério, mas não, foi finalizado aqui. Mas antes de começar, só pra efeito de introdução mesmo, vou falar um pouquinho sobre Jason Todd, sem muitos detalhes, sem me estender demais. Jason Peter Todd foi o segundo Robin. Dick Grayson já tinha deixado o Batman e um dia o Batman estava em uma missão e ele deixou o Batmóvel estacionado em um beco. E quando ele voltou para pegar o carro, tinha um moleque roubando as calotas. Esse moleque era o Jason. Filho de uma viciada com um bandido, ele era morador de rua e roubava para sobreviver. Bruce Wayne então o adota e ele se torna o novo Robin. Originalmente o Jason era basicamente um clone do Dick, mas aí os roteiristas dos quadrinhos foram mudando e tal, e ele ganhou uma personalidade diferente, mais intempestiva, rebelde, raivosa. Tudo seguia bem com o Jason e sua rebeldia, até que ele é capturado pelo Coringa e é brutalmente assassinado. O Coringa espanca o garoto com um pé de cabra e, ainda não satisfeito, explode o barraco em que ele tinha deixado o garoto prisioneiro. Então o Jason morre. Mas tempos depois, ele é ressuscitado pela Liga dos Assassinos usando o Poço de Lázaro. Então ele volta à vida, e ele volta à vida com um enorme desejo de vingança. Mas vingança contra o Coringa? Não, vingança contra o Batman. Então ele trabalha duro até se tornar o vilão Capuz Vermelho. E ele tenta matar o Batman, eles se tornam inimigos e é assim por um bom tempo. Mas deu o quê? Eventualmente, o Jason e o Bruce fizeram as pazes. Ele voltou a ser parte integrante da Bat-família e virou uma espécie de anti-herói. Tipo, atuando de um jeito meio cinzento. Ele teoricamente faz coisas boas, mas ele ainda mata, ainda é muito violento. Atualmente ele tem inclusive a sua própria revista, que é Capuz Vermelho e os Foragidos, em que ele forma uma equipe com o Bizarro e a Artemis e eles saem por aí dando porrada nas pessoas. Importante lembrar também que nesse episódio aparece a primeira adaptação em live action do Jason Todd. Em Batman vs Superman é dado a entender que ele existe no universo, mas o personagem em si não aparece. O episódio é dirigido pela Carol Banker. Ela é a segunda mulher a dirigir um episódio de Titãs. A primeira foi a diretora do episódio anterior. E a Carol Banker já dirigiu várias coisas, incluindo vários episódios de Glee, Californication e Arquivo X. Das atuações, o Curran Walters, que é o ator que faz o Jason, pelo que eu li no IMDb, ele basicamente só atua em séries. As que eu conhecia no caso eram New Girl e Garota Conhece o Mundo. E ele sai muito bem nesse episódio. Ele consegue dar conta do Jason, que é um personagem cheio de nuances, muito complexo, e ele consegue dar conta. Brenton Thwaites continua muito bem. Aqui ele explora um lado do Dick que a gente ainda não conhecia, que é um lado meio saudosista e talvez até meio feliz. É interessante. Anna Diop, que dos outros 3 titãs é a que mais aparece nesse episódio, continua lindíssima, mas teve muito pouco tempo de tela. A gente viu só basicamente que ela tá criando um lado meio mãe pra Corey. Tegan Croft basicamente não aparece, é uma participação mínima. Ryan Potter também aparece pouco, mas faz uma leve participação de alívio cômico que ficou bem fofo. De termos técnicos, eu gostei que a fotografia desse episódio foi mais colorida, né? Deram uma folguinha pro filtro azul, mas obviamente continuou escuro, né? Eles só deram uma coloridinha. Amei que mudaram a roupa da Corey, a Anna Diop ficou muito gata com essa roupa nova. Amei, especialmente porque deram um tempo naquele casaco peludo dela que eu não consigo gostar daquele casaco. As lutas continuaram bem coreografadas, mas na vibe do episódio anterior. Bem violentas, violência pesada, mas com pouco sangue. E bom, o episódio é basicamente focado entre estabelecer uma relação entre o Dick e o Jason. Já no começo a gente tem todo aquele desconforto do Jason, seu novo Robin. E basicamente os 10 primeiros minutos do episódio batem sempre na mesma tecla. Bruce substituiu Dick pelo Jason. Sempre batendo na mesma tecla. Eles não param de reforçar isso e chega a ficar até meio engraçado. É no carro, é no prédio, é em todo momento, durante esses primeiros, acho que ainda 12 minutos. Inclusive, falando no prédio, eu curti muito essa ideia dos abrigos que o Bruce tem construído em outras cidades. Isso basicamente quer dizer que ele não tá mais atuando só em Gotham.
ele tem se aventurado por outros lugares. E já nesses primeiros diálogos a gente vê que o Dick não fala com o Bruce há pelo menos 1 ano. Isso é tempo pra caramba. Já nessa primeira conversa, o Jason conta como ele conheceu o Batman, e é essa origem clássica que eu contei pra vocês, da calota do Batmóvel. E a gente vê que o Dick fica meio incomodado, tipo, eu era um menino prodígio e esse garoto era ladrão. E é interessante porque conforme eles vão conversando, a gente vê como eles se diferem. Pro Dick, ser o Robin acabou com ele, mas pro Jason é ótimo, ele adora. Dick também fica meio assim porque o Jason parece ter privilégios com o Bruce que ele não teve. Dá uma impressão meio de ele gosta mais dele do que gostava de mim. Como se eles conhecessem 2 Bruces completamente diferentes, sendo que não é isso. A criação que o Bruce deu pro Dick fez com que em dado momento o Dick se afastasse 100%. Então ele provavelmente só tá tentando não cometer o mesmo erro novamente. Além do que o Jason é uma pessoa totalmente diferente do Dick, então o Bruce trata ele de forma diferente. Mas não quer dizer que ele prefira um ao outro. Mas mesmo assim o Jason, como novo Robin, vai de encontro a essa identidade do Dick. Porque mesmo ele não querendo ser o Robin, isso é tudo que ele sabe ser. Ele não consegue largar disso. Aí a gente tem aquela cena nojenta em que ele vai tirar o rastreador que o Bruce botou no braço dele sem ele saber. Não, né? A cena não podia ser só focada no rosto dele botando um barulhinho nojento no fundo. Tem que mostrar ele cutucando lá a droga do braço dele, né? Porque a série é adulta. Então tem que mostrar essas porcarias. Sério, dá uma agonia bem básica. Depois disso, Jason mostra lá os amigos do circo do Dick que foram assassinados. Nisso a gente ganha mais uns esclarecimentos sobre a morte dos pais do Dick, né? Que é a origem clássica do Dick, que os pais deles foram mortos pela família Maroni. E de quebra o Jason menciona o Harvey Dent, que pra quem não sabe, Harvey Dent é o Duas Caras, outro vilão muito famoso do Batman, que também na sua origem clássica foi deformado pela família Maroni. E a gente ouve, então, basicamente essa origem dele nessa série, mas eu não sei se ele vai chegar a aparecer um dia. E é legal ver que eles estão sendo fiéis aos quadrinhos. Tipo, até agora, acho que a única personagem que não tá tendo sua origem muito fiel aos quadrinhos é a Rachel. Não que esteja ruim agora. Falando nela, ela, o Gar e a Corey têm participações mínimas aqui. Mas é interessante observar que, quando ela chega no abrigo, ela estende a mão dela pro Jason. Vocês entenderam isso? Ela tá ficando esperta. O que acontece quando alguém toca na mão da Rachel? Exatamente. Com esse gesto, ela não tá simplesmente oferecendo a mão dele. Ela tá querendo saber coisas sobre ele. Ela tá dizendo basicamente, oi, deixa eu saber quem é você, deixa eu saber qual é a sua, se eu posso confiar em você mesmo, pega aqui na minha mão. Mas ela não toca, porque esse recurso já foi usado lá no episódio 2 pra dar. E aqui eles querem que o Jason mostre quem ele é por si mesmo, o que eles conseguem fazer muito bem. A gente entende tudo dele, a rebeldia, o desprezo pelas regras, mesmo idolatrando o Batman, o se achar inatingível quando tá com a máscara, achar que nada pode afetar ele, que ele tá acima dos outros. Ele se apresenta muito bem. E claro, a gente descobre por que o Dick abandonou o Batman. Ele finalmente achou, né, o assassino dos pais dele, que é o Tony Zucco, que nos quadrinhos de fato é ele quem mata os pais do Dick. E ele é só um idiota lá, não chega a ser um personagem muito importante até onde eu sei. E aquele filho dele lá, no caso, eu tenho quase 100% de certeza que ele foi criado pra série. Claramente como referência ao Duas Caras, só pra matar um pouquinho a nossa vontade de ver, né? Porque provavelmente o Duas Caras não vai aparecer. E como ele foi mencionado antes, os fãs que captaram a referência provavelmente ficaram à vontade de ver. Então é meio fanservice. Mas enfim, aparentemente o Tony ia fazer uma espécie de delação, aí ele não ia ser preso, não ia mofar na cadeia. Dick fica revoltado, quase mata ele. Eu pessoalmente achei que ele ia mesmo matar, mas acaba virando uma coisa meio, não vou te matar, mas também não preciso te salvar. Isso já foi trabalhado com outros heróis e é aquela questão de não foi feito diretamente por eles, mas eles ainda carregam o peso desse ato. No mais, é por aí o episódio. A gente tem a conclusão dessa subtrama do Dick. Conhecemos o Jason e eu curti muito o diálogo final do Dick com a Corey, de ela perguntando quantos Robins eu devo esperar hoje. E ele, nenhum. Chega, me arrepiei todinha. Tô contando os segundos pra ver o Asa Noturna. Pra finalizar, eu gosto de como eles estão construindo o Batman na série. Ele não apareceu em nenhum momento, mas parece que já apareceu. Ele se tornou uma presença muito forte, mesmo sem estar presente diretamente. E menção honrosa, claro, a ele, o Batmóvel, que aparece aqui pra gente lindo e brilhante. Quando eu vi ele, mesmo que fosse só aquele pedacinho dele, eu me senti só o Will Smith, sabe? Naquela entrevista que ele conta como ele se sentiu quando ele viu o Batmóvel aparecer nas filmagens do Esquadrão Suicida. Pontos fracos. Apesar do Dick e o Jason serem muito bem explorados, o resto dos personagens ficou totalmente esquecido.
E eu acho que 2 minutinhos pra mostrar a Rachel e o Gar brincando, tipo, lá no abrigo mesmo, sei lá, jogando videogame, aí a Corey tá assistindo, ela acha fofa e depois ela recebe a ligação do Dick, não seria nada mal. É uma série dos Titãs. Mesmo que o foco dessa primeira temporada sejam o Dick e a Rachel, é uma série de uma equipe. É preciso lembrar disso. Pontos fortes, a gente sabe tudo que precisa saber sobre o Jason. Quando ele voltar a aparecer, a gente já sabe perfeitamente quem ele é e o que esperar dele. E o que eu achei legal, como eu disse, fizeram isso sem usar os poderes da Rachel. Referências, a melhor de todas é obviamente o Batmóvel, que além de mencionado é levemente mostrado, todo lindo, brilhante, muito parecido com o Batmóvel dos filmes do Batman do Tim Burton, ou seja, já vai mais uma referência. Temos a Batcaverna, só um pedacinho dela também, e a fachada lá do tal abrigo do prédio que o Jason leva ele, se você reparar aquela partezinha de cima, remete à máscara do Batman. Assim, o formatinho daquelas orelhinhas / chifrinhos. Falam da família Maroni, que é uma das famílias mafiosas que controlam Gotham, e foram responsáveis pela desfiguração do Harvey Dent, que se torna 2 caras e é mencionado aqui também. Concluindo, gostei muito do episódio, apesar de querer muito que os outros personagens aparecessem mais. A relação do Dick e do Jason foi muito bem estabelecida, foi interessante de ver, eu quero ver o que isso tem pra oferecer pra gente a longo prazo. Dos próximos episódios. No final do episódio, né, sempre tem a promozinha do próximo, e já dá pra gente ter uma ideia mais ou menos do que é que vai acontecer. Primeiro, queria mostrar a minha indignação. Porque esse episódio foi super o Dick largando o Robin. Aí na promo do próximo episódio tem o quê? Dick vestido de Robin. Você não sabe o que você quer, sério, mas eu sei o que eu quero. É só me dar o que eu quero que tá tudo certo. Mas enfim, o episódio se chama Asylum, Asilo. E pela promo, a gente viu basicamente que todo o grupo vai ser capturado. Eles vão ser torturados e pelo menos a Corey vai ser estudada. E a Rachel parece que finalmente vai receber alguma informação sobre o pai dela, o Trigon. Eu ainda acho que esse asilo pode ser o Arkham, agora eu não tenho mais tanta certeza. Me bateu uma dúvida, mas eu ainda acho 100% possível. E como eu falei na review do episódio 5, eu acho que talvez no final desse episódio 7 a gente conheça a Donna Troy, a Moça Maravilha. Por quê? Porque o episódio 8, o episódio seguinte, se chama Moça Maravilha. E se ela for seguir os passos do Jason, ela vai ser introduzida no episódio antes do episódio que leva o nome dela. Então tô chutando aqui, tô apostando que a Moça Maravilha vai chegar no episódio 7 pra salvar eles no final. Talvez trazida pelo Jason, porque o Jason tá informado dos rolês, ou então só sozinha mesmo. Mas é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, seguir o Cultura da Ação das redes sociais e, é claro, de conferir lá o meu canal Milady Sara. Tchau!